Unidade 2. Desenvolvimento motor. Aula 5.2. Conteúdo. Habilidades motoras. Várias formas de testar. Habilidade. Perceber as alterações corporais resultantes do programa de exercício físico realizado mediante instrumentos de medidas e avaliação. Vamos iniciar agora a segunda parte da nossa aula de hoje. E aí vamos aprender um pouco mais aí sobre a avaliação física, como podemos verificar o nosso nível de aptidão física, né? Muito importante isso para quem deseja aí manter uma vida ativa e mesmo assim não tem condições ou oportunidades de estar próximo de um profissional de educação física para lhe avaliar. Então nós vamos transmitir a vocês dicas de como vocês podem se autoavaliar para poder ter um aproveitamento melhor do treino de vocês. Mas antes vamos revisar o que foi estudado na primeira aula. Então, primeiramente, nós falamos sobre desenvolvimento motor na adolescência. Falamos aí sobre algumas etapas do desenvolvimento físico, né? E o professor Marcos esteve explicando o que acontece dentro dessa etapa do desenvolvimento da adolescência. A adolescência é uma fase crítica em que os indivíduos começam a ter modificações corporais ocasionadas pela ativação de hormônios sexuais masculinos e femininos que vão proporcionar a preparação do corpo dos indivíduos para a próxima fase da vida, que é a fase da vida adulta. Então, essa adolescência é marcada por várias mudanças físicas e comportamentais em meninos e meninas. Ele esteve aí listando todas essas modificações que acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres, as características sexuais que vão surgindo, pelos, aumento dos ossos, na estrutura muscular também, as genitálias que também vão se modificando e também o comportamento, a forma como as pessoas começam a se agrupar e buscar outros interesses. E aí nós também vimos o desenvolvimento motor no adulto, a fase de estabilidade física, motora, entre outros aspectos. Então, nessa fase, ocorre o declínio de certos tipos de habilidades e capacidades físicas. Então, depois que ocorreu o auge de todo o desenvolvimento físico, vem a fase, então, da perda dessas habilidades e capacidades físicas, culminando, então, finalmente na fase da senescência ou da terceira idade, onde as pessoas, então, estão no processo de envelhecimento, certo? Então, esses foram os principais pontos trabalhados na primeira aula. Por que é importante nós avaliarmos fisicamente a gente? Por que toda vez antes de um treino eu preciso ter essas informações? Isso é elementar, é muito importante. Ninguém faz, né, determinada coisa sem ter uma avaliação prévia. Até mesmo uma viagem, você precisa de todo um planejamento, um método, você precisa estar sempre planejando algo, de onde eu vou e para onde eu vou, como que eu quero chegar até lá e quando eu chegar lá, como é que eu vou saber se eu fiz certo, se eu fiz errado. Então a mesma coisa é o treino físico. Você precisa também, antes de mais nada, saber como é que você está, quais são as habilidades que você tem, o que você precisa melhorar, quais são os seus objetivos, e por isso que nós precisamos fazer a avaliação física, para nós estabelecermos essas informações, esses dados, e assim podermos planejar o nosso treinamento. A avaliação física não é somente aquilo que é realizado na academia, que é a metragem, o cálculo das dobras cutâneas para estabelecer qual é o seu peso ideal, quantidade de massa magra, massa gorda. Não acaba somente por aí. Nós precisamos também fazer uma avaliação das nossas habilidades motoras ou da aptidão física. Para quê? Para a gente poder saber o que nós conseguimos fazer, o que precisamos melhorar,
como eu era antes e como eu sou depois. Então nem tudo se resume somente à nossa parte física. A gente precisa se conscientizar, quando a gente se determina a fazer um treino, o nosso objetivo não precisa ser necessariamente só emagrecer, mas você precisa pensar também em ser mais rápido, mais forte, mais ágil e também manter o máximo possível essas habilidades, porque é fato, um dia cada vez mais nós iremos perdendo essas habilidades. Por exemplo, a flexibilidade, que nós vamos ver em outro momento, a flexibilidade é uma das nossas capacidades físicas que a gente vai perdendo. Ganhamos ela muito bem na infância, fase da adolescência, ela pode ser desenvolvida até o máximo, né? Então, por exemplo, algumas pessoas, meninas e meninos, que têm uma ótima flexibilidade, conseguem abrir a perna o máximo possível, né? Ficar com a perna toda esticada no chão. Mas com o passar do tempo, se não for treinando, trabalhando essa capacidade física, ela vai se perdendo. Um dia a pessoa não consegue fazer isso com tanta facilidade. Vejam então como é importante que a gente possa estar sempre se avaliando para saber como eu estou atualmente e como eu quero estar no futuro. Então as habilidades motoras, elas possuem várias formas de testar. E por que avaliar? Qual a importância da avaliação física? É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa fazer a avaliação física para poder saber qual é o resultado que eu espero do meu treino e se eu alcancei de fato esse resultado no treino. Então, mesmo que o meu objetivo seja apenas emagrecer, tudo bem. Faz a avaliação física lá, a média, a dobra cutânea, faz toda a avaliação da composição corporal e aí o professor lá estabelece qual é o seu peso atual e qual é o peso que você tem que chegar. Mesmo que seja só isso. Aí depois que a pessoa tem essa informação, eu tenho que diminuir 15 quilos. Então vamos agora planejar um treino em que daqui a 1 mês, 2 meses, eu tenha alcançado esse objetivo de perder 15 quilos. Então não é simplesmente da cabeça, resolvi perder 15 quilos e agora eu vou fazer de qualquer jeito. Não vai dar certo isso, não vai dar certo, né? Muitas pessoas, por exemplo, nesses centros de treinamento aí, de treinamento funcional, o pessoal faz aquelas competiçõezinhas entre eles, né, valendo um prêmio, tantos reais, que eles fazem lá a cotinha e tudo mais, e aí ajam a fazer treino de qualquer jeito e tendo como único parâmetro a bioimpedância, né, que é uma forma de avaliação da composição corporal. Mas será que está correto isso? Será que realmente deve ser esses os parâmetros? É por aí que a gente tem que se guiar? Não é tão simples assim, né? Então, se houver um profissional de educação física acompanhando, realmente ele vai poder, de fato, verificar quais são o que você tem de bom, né, de habilidades, capacidade física e o que está faltando. E a partir dali desenvolver um treinamento o mais eficiente possível para que você possa alcançar seus objetivos. Mas na falta do professor de educação física, então você aprende essas nossas dicas aqui. Antes de mais nada, vamos ver o que é a aptidão física. A aptidão física que é tanto falada aqui, já falei para vocês várias vezes, mas o que é a aptidão física? Nós temos 2 tipos, a aptidão física atlética e a aptidão física relacionada à saúde. Então, a aptidão física vai ser um conjunto de componentes que vão nos ajudar a executar as nossas atividades do dia a dia, as atividades da nossa ocupação, certo? No caso da aptidão física atlética, vai ser aquele conjunto de habilidades, de capacidades físicas que vão permitir que a pessoa realize todas as funções atléticas, esportivas. Então aqui é um elemento que é específico para as pessoas do mundo esportivo.
aquelas pessoas que vivem para competição ou que vivem para treinamento realmente de performance, de alto desempenho. Então aqui nesse caso, a aptidão física atlética vai envolver capacidades físicas como velocidade, força de potência, força de resistência, entre outras que é específicas do mundo esportivo. Já para nós aqui, né, digamos assim, que não está lá no Olimpo dos atletas, gente que está aqui na massa do chão, pessoas comuns, né? Nós devemos nos preocupar com a aptidão física relacionada à saúde, ou seja, aquele conjunto de capacidades físicas que vão permitir que a gente execute as atividades do dia a dia da melhor forma possível, com o melhor desempenho. Então, olha só, é algo relacionado ao nosso dia a dia. Não é relacionado a práticas esportivas, mesmo que você seja fisicamente ativo, mesmo que você pratique algum esporte aí, mas não é da mesma forma como o pessoal do mundo esportivo. Você faz por fazer, porque você gosta, é uma parte do seu lazer. Então, por isso, a aptidão física ela vai estar relacionada à saúde, porque o principal objetivo dela é manter a nossa saúde, a nossa integridade, o nosso bem-estar físico, emocional, intelectual, nossa qualidade de vida. Então, aqui vai estar relacionado a todas as capacidades que eu consigo realizar, que me permitem realizar minhas atividades no dia a dia com menor esforço, com mais disposição e com mais eficiência. Então, por exemplo, se eu sou um sujeito sedentário, provavelmente se eu tiver que subir um lance de escadas muito alto, vou chegar lá no final muito cansado, talvez nem aguente. Se eu melhorar a minha aptidão física relacionada à saúde, então eu vou conseguir realizar essa minha atividade do dia a dia, que é subir uma escada grande, com mais resistência, certo? Vou ter mais resistência para fazer aquela atividade durante os meus dias, durante o meu cotidiano. É esse o objetivo da aptidão física relacionada à saúde. É fazer com que eu, no meu dia a dia, consiga fazer todas as minhas tarefas cotidianas de forma bastante eficiente. Então, observe esse esquema que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. A aptidão física relacionada à saúde, que é essa, que serve aqui para todos nós que não somos atletas, não somos esportistas. Então, a AFRS, Aptidão Física Relacionada à Saúde, ela possui as seguintes componentes dentro dela. Ó. A aptidão morfológica, aquela que está ali lá no início, lá, a aptidão morfológica, a aptidão cardiorrespiratória e a aptidão músculo-esquelética. Estão conseguindo ler daí? Eu vou repetir para vocês lá do início, ó, aquela lá do começo. Aptidão morfológica. Aptidão morfológica. Depois nós temos a aptidão cardiorrespiratória, essa aqui do meio, a aptidão cardiorrespiratória. E por último nós temos aqui a aptidão músculo-esquelética, ok? Então essas são as três componentes da aptidão física relacionada à saúde. Vamos ver cada uma de cada vez para a gente poder aprender o que se trata. Então, a aptidão morfológica está relacionada a todos os aspectos morfológicos, ou seja, estruturais do nosso corpo. Essa palavra morfológica vem de estrutura. Então, é a nossa aptidão, nossa capacidade estrutural. Então, ela conta com dois componentes, né, que é a densidade óssea e a composição corporal. A densidade óssea está relacionada à dureza dos nossos ossos. Ossos mais duros, maciços, fortes e resistentes são ocasionados pela prática de atividades físicas. Quando você realiza bastante atividade física, que contém uma certa quantidade de carga, peso, intensidade, você acaba trabalhando os seus ossos de forma que eles vão se tornando mais densos,
mais pesados, mais resistentes a fraturas. Então, a densidade óssea é um componente importante da aptidão morfológica. Se você não pratica atividade física, se você não se mantém ativo, essa componente de densidade óssea vai diminuindo, tornando os ossos mais enfraquecidos e que provavelmente vão lhe deixar mais vulnerável a fraturas ósseas, que é o que acontece, por exemplo, com os idosos, com pessoas que possuem osteoporose. Então, por isso, a gente precisa avaliar a densidade óssea. Mas essa avaliação aqui já é uma questão que precisa de aparelhos, certo? Somente por meio de aparelhos de raio-x, de ressonância, então já é uma parte mais médica. A outra componente é a composição corporal. E a composição corporal está relacionada à quantidade de peso magro e peso gordo que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo inteiro. Então, quando a gente trata de peso magro, estamos falando de estruturas como músculos, certo? Músculo está relacionado a essa quantidade de peso magro. O peso gordo vai estar relacionado a tudo aquilo que gera um peso excessivo no seu organismo, principalmente tecido gorduroso, né? Tecido adiposo, que a gente vai acumulando bastante ao longo dos nossos dias, principalmente nós que não temos uma vida assim de treino muito rígido, né? Nós podemos até ser fisicamente ativos, mas vez ou outra a gente está comendo algo que acaba sendo transformado em gordura no nosso organismo. Então, peso gordo vai ser principalmente a quantidade de tecido adiposo que se acumula no nosso organismo, tanto abaixo da nossa pele, quanto também na parede das nossas vísceras, dos nossos órgãos, certo? Então, esses tecidos, essa quantidade de gordura, ela gera um peso que a gente pode diminuir à medida que formos praticando atividade física e melhorando a nossa alimentação. Então, esses dois compõem a aptidão morfológica. Quando você treina, antes de treinar, você faz uma avaliação da composição corporal e aí você estabelece quanto de peso você tem e quanto você tem de perder. Quando você pratica atividade física, você então vai começando a perder essa massa gorda e ganhando a massa magra, melhorando então aqui o aspecto da aptidão morfológica. Depois, nós temos a outra aptidão, que é a aptidão cardiorrespiratória. Essa é a mais importante de todas, porque é a que está mais relacionada à questão da saúde. A aptidão morfológica também está, uma vez que ela influencia bastante o nosso IMC, Índice de Massa Corporal, que depois eu vou explicar para vocês, certo? Porque quanto mais quantidade de gordura a gente acumula no nosso corpo, mais propenso a doenças como hipertensão, colesterol alto, diabetes, a gente fica muito propenso a isso, certo? Então, diminuindo a nossa taxa de gordura corporal, ou seja, melhorando a nossa aptidão morfológica, conseguiremos manter uma boa saúde e afastar essas doenças. Agora, tratando novamente aqui da aptidão cardiorrespiratória, por que ela é uma das mais importantes? Porque quando você tem uma ótima aptidão cardiorrespiratória, você se torna um indivíduo que tem menos propensão a doenças do coração e do sistema vascular, certo? Por quê? Porque o coração e o pulmão, eles trabalham com mais capacidade, com mais potência. Então, essa daqui está relacionada principalmente ao funcionamento ótimo do seu coração e do seu pulmão. Quando eles trabalham de forma bastante eficiente, você consome mais oxigênio com menos esforço. Entrando mais oxigênio, as células elas vivem melhor, né? Elas ficam bastante turbinadas. E aí você também tem uma circulação melhor, uma circulação sanguínea melhor, evitando assim
surgimento de tromboses, surgimento de derrames, entre outros tipos de problemas cardiovasculares que surgem. Quais são os componentes da aptidão cardiorrespiratória? Pressão arterial, função cardíaca e pulmonar, potência aeróbia máxima e resistência ao exercício submáximo. Tá? Então, essas componentes é o que fazem parte da aptidão cardiorrespiratória. Aqui basta vocês saberem que essas componentes aqui, pressão arterial, funções do coração e do pulmão, potência aeróbia máxima, tudo diz respeito a um funcionamento bom do coração. Principalmente essa parte aqui, ó, pressão arterial. Quando você pratica atividades aeróbias, corrida, natação, ciclismo, e você faz isso bastante, você percebe que essa parte aqui da pressão arterial, ela sempre vai se manter no nível ótimo, que é o 12/8. Tá? Quando o médico coloca lá aquele aparelhinho aqui, parece um relógio, e aí você vê lá 12/8, 10/8, 10/9, até aí assim, você está no nível muito bom, certo? Acima disso, 13, 14/8 já é sinal de uma péssima aptidão cardiorrespiratória e uma pressão arterial altíssima. Então, praticando atividades aeróbias, você melhora bastante a sua aptidão cardiorrespiratória. E agora vamos falar sobre a aptidão músculo-esquelética, que tem os seguintes componentes: flexibilidade, resistência e força. A aptidão músculo-esquelética é aquela que vai nos dar maior capacidade para realizar as atividades do dia a dia de forma bastante eficiente. Como eu falei, andar até o trabalho, ou então pedalar, ou então aguentar bastante tempo em pé, se você trabalha muito tempo em pé, ou subindo escadas, ou fazendo trabalhos manuais, você vai se sentir muito mais forte, muito mais capaz de aguentar cargas de trabalho. Então, esses componentes, flexibilidade, resistência e força, quando você trabalha e melhora elas, você aumenta o seu nível de aptidão músculo-esquelética, ou seja, relacionado ao funcionamento de contração e relaxamento dos seus músculos. Tá bom? Então, essas foram as componentes da aptidão física relacionada à saúde. E agora vamos falar sobre o índice de massa corporal, aquilo que eu comentei que está relacionado à nossa aptidão morfológica. O que é o índice de massa corporal? É uma fórmula que é dada com base na sua altura e no seu peso. O índice de massa corporal nos dá uma ideia de como que está o nosso peso, de como que o nosso peso está distribuído ao longo do nosso corpo, certo? Então ele vai variar de acordo com o peso e com a altura das pessoas. Qual é a fórmula do índice de massa corporal? É essa que está aí embaixo, ó. IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Se eu tenho, quanto mais alto eu tenho o meu IMC, mais perto do nível de obesidade eu estou. E quanto mais obeso, quanto mais acima do peso eu estiver, maior será a incidência de doenças relacionadas ao sobrepeso, tipo hipertensão e diabetes. Tá? Então o IMC é importante para isso, para que a gente possa se controlar em relação ao nosso peso e assim evitar que a gente adquira doenças provenientes do sedentarismo, como a hipertensão e o diabetes. Então, digamos que você fez aí o cálculo do seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. E aí, então, você vai pegar esse valor e vai comparar com essa tabela que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, ela apresenta o resultado e uma situação. Tá? Então, se o seu IMC, o valor do IMC, deu abaixo de 17, você está muito abaixo do peso. Isso é ruim, é desnutrição. Precisa ir a um nutricionista para você se alimentar melhor. Entre 17, 18, 49, abaixo do peso. Também precisa melhorar um pouco. Entre 18 e 24,99,
é um peso normal, é um peso ótimo, tá? Então, o ideal é que a gente se mantenha nesta faixa. Entre 25 e 29,99 está acima do peso. Aí acende um alerta, precisa se controlar. Entre 30 e 34,99 você alcança o nível de obesidade 1. Então já é considerado obeso, precisa fazer tratamento. Entre 35 e 39,99 é o grau de obesidade 2, considerado severa, precisa urgentemente fazer um tratamento multidisciplinar para perda de peso. E acima de 40 é a obesidade mórbida, nível 3, aqueles que a pessoa não consegue nem sequer levantar de uma cadeira de tão grande que ela está, né? Então aí é caso médico, precisa ser feita cirurgia bariátrica, né? Até a severa já é um nível de caso que atende a cirurgia bariátrica, certo? Então o ideal é que a gente se baseie para não passar do limite do acima do peso. Qual é um teste de aptidão cardiorrespiratória? Se a aptidão cardiorrespiratória ela é tão importante, a gente precisa estar antenado para melhorar ela, para manter ela no nível ótimo. Como é que eu faço para saber se a minha aptidão cardiorrespiratória é boa? Então, anotem essa dica que eu vou mostrar para vocês, que é muito fácil de fazer, se chama teste de Cooper. Então, o teste Cooper consiste em correr ou caminhar em pista demarcada a maior distância possível em 12 minutos. Ou seja, traduzindo, vocês vão correr uma determinada distância em, no máximo, 12 minutos. Aí você pega o seu reloginho lá, coloca no cronômetro para medir 12 minutos. Tá? Tem que ser somente 12 minutos. Aí você vai correr, mas você tem que saber, você tem que ter um parâmetro para saber quanto que você correu. Então marque no chão, ou então vá para uma pista de corrida, se houver por aí, não é uma pista de atletismo, ou então numa quadra de futebol, por exemplo, um campo de futebol. O campo de futebol, você sabe que o comprimento dele já é 90 metros, né? Então daí você já vai ter uma ideia das distâncias que você vai estar correndo. Então, faça essa corrida em 12 minutos. Aí, você vai pegar a seguinte fórmula para calcular como é que você se saiu, né? O VO2 máximo é igual à distância percorrida, a distância que você fez em metros, menos 504,9 dividido por 44,73, e aí vai dar lá o valor total em ml por litro por quilograma minuto. Essa unidade aí, tá? Então esse daí é o valor do seu VO2 máximo, ou seja, o quanto de volume você consegue captar durante um determinado tempo. Quanto maior é esse VO2 máximo, melhor para você. Quanto menor, pior. Significa que você está com uma péssima aptidão cardiorrespiratória, certo? Então, deu para anotar essa fórmula? Olha que ela pode ser útil, tá? Anotem aí essa fórmula, que é uma maneira de vocês fazerem o teste de aptidão cardiorrespiratória à mão. Mas existe uma forma fácil aqui que eu vou mostrar para vocês, que aí precisa de internet, certo? Vocês podem entrar neste site aqui, ó, chamado Cooperativa do Fitness. Tá? Então, entre no site Cooperativa do Fitness e coloca lá teste de Cooper, certo? E aí ele vai abrir essa página onde você pode colocar aqui a quantidade de metros que você correu, né? Digamos que você fez em 12 minutos 400 metros. Então, você vai lá, coloca 400 metros. E aí, clica em calcular. E aí, ele vai dar aqui, ó, o VO2 máximo. Menos 2,34. Então, aí, depois disso, você vai pegar esse VO2 máximo e comparar aqui nessa tabela. Ah, eu tenho que idade? Aí, tem aqui por idade. No caso, eu vou dar aqui minha idade, né, por exemplo, 35 anos.
Então está aqui na faixa de 30 a 39 anos. E aí você vai ver, meu VO2 máximo foi 2,34, então está em que faixa? Vamos ver. Está bem abaixo, né, desse inicial aqui, ó, de 1830, né, para homens. Então está muito baixo. Preciso melhorar bastante, certo? Em 12 minutos dá para correr mais do que isso. Então é assim que você vai verificar utilizando essa ferramenta tecnológica, certo? E agora vamos continuar e vamos ver outro tipo de teste para você avaliar a sua aptidão musculoesquelética. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o teste que vocês podem fazer, é o famoso apoio de frente sobre o solo. Então, nesse teste, o sujeito realizará a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao nível dos ombros, voltando à posição inicial, realizando a extensão dos cotovelos até a exaustão. É o famoso apoio de chão, é aquele exercício de você ficar contra o solo e fazer a flexão dos braços. Então vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como se faz esse teste de apoio de frente. Então você realiza dessa maneira, ó, os braços geralmente na direção dos ombros, né? E aí os cotovelos próximos ao corpo, e você vai estender os braços e depois baixar até aproximar o peito do nível do chão, tá? Não pode encostar o peito no chão, apenas aproximar bastante. Depois tem que esticar até os braços alcançarem o nível de 180 graus. Então você vai realizar isso até você não aguentar mais. E depois você vai ver lá na tabela como é que está o seu nível. Tá? Então vamos ver de novo aqui para os homens como é que vai ser na tabela esse teste. Vou fazer de conta aqui mais uma vez dando o meu exemplo, né? 30 a 39 anos. Então vamos fazer de conta que eu só consegui fazer 10 flexões. Então eu estou com uma aptidão física, aptidão musculoesquelética ruim, né? Ali ó, na faixa dos 30 a 39 anos, menor que 11 é considerado ruim. Se eu tivesse conseguido fazer 30, então eu estaria com uma aptidão ótima. Ó. Ali, maior que 30 é considerado excelente. Né? Então essa é a tabela para homens. Para mulheres, digamos, uma mulher de 30, vamos pegar 25 anos, por exemplo. Vamos parar das mulheres, isso. Então, uma mulher de 25 anos, digamos que ela tenha conseguido fazer 20 flexões. Então, ela está ali no nível médio, certo? Um nível bom. Pode melhorar? Pode, mas está no nível bom já, certo? Então, é assim que você vai conseguir medir a sua aptidão musculoesquelética.